Olá, seja bem-vindo. Você tem o hábito de tomar água todos os dias? Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam esquecendo de se hidratar. Alguns estudos apontam que o consumo de água pode retardar o envelhecimento e evitar algumas doenças. Sobre o assunto, eu converso com a nutricionista Tatiane Bond. Ela é especialista em nutrição esportiva, professora da Universidade Positivo e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Tatiane? Oi, tudo bom, Jus? Tudo bom, pessoal? Quanto de água a pessoa deve consumir por dia? Existem algumas regrinhas que dão um norte pra gente de quanta água eles devem consumir. Mas isso não é 100%. Mas pra gente facilitar a vida, vamos colocar assim. O ideal é que a pessoa consuma 35 ml por quilo de peso. Então você pega teu peso, multiplica por 35 e daí você vai saber mais ou menos quanta água se deve tomar. Quais os fatores que influenciam nessa quantidade? Quando a gente fala de consumo de água, o pessoal fica nas regras meio básicas ali. Eu preciso tomar 8 copos, eu preciso tomar 10 copos, que é a média, mais ou menos. Mas você tem que lembrar que se o dia estiver muito quente, você vai ter muita perda, então você tem que tomar mais. Se você fez atividade física, você suou muito, você tem que tomar um pouco mais de água. Então vamos pensar aí pelo menos em 500 ml a mais de água por hora de atividade física. Se você está com algum problema, se você está com algum desconforto intestinal, perdendo muita água ou com febre, você tem que aumentar um pouquinho. Entre os adultos, existe variação de acordo com o sexo ou mesmo a idade? Existe. Existe fisiologicamente. Então vamos imaginar que essa diferença de sexo e idade, ela se dá mais por composição corporal. Porque quando a gente calcula a quantidade de água, a gente pensa que esse cálculo é baseado na quantidade de gordura do corpo. Então vamos pensar que os homens têm menos gordura normalmente, e as mulheres têm mais gordura no corpo. Isso é fisiológico, é para o nosso corpo poder funcionar. Por isso que varia um pouquinho quanto que o corpo precisa. Uma criança tem mais água no corpo, um idoso tem um pouco menos, isso varia também conforme a idade. Mas para consumo, para a gente ter como norte, eu acho que é bacana daí, pensa nessa quantidade de quilos pelos mililitros, eu acho que fica mais fácil. Mas a composição corporal da água, ela muda conforme a vida, assim. Uma pessoa obesa, por exemplo, necessariamente vai tomar mais ou menos água? Vai tomar mais água. E só que assim, também nada de exagero. Você vai pensar ali, uma pessoa tem 100 quilos. Daí ela vai multiplicar lá por esse 35, vai tomar 3,5 litros, vai tomar 4 litros. Mas assim, a quantidade de água, também você não vai. É muito difícil você ter problemas por exagerar em água, certo? Mas é importante que você também não pense, meu Deus do céu, eu preciso tomar 8 litros d'água, ou não, isso o organismo também não precisa ir para tanto. E uma pessoa com baixo peso, que a gente pensa muito nos obesos, falar, poxa, os obesos têm que tomar mais água. Tem que sim. Mas as pessoas de muito baixo peso também têm que tomar cuidado. Porque daí não pode exagerar. Você não vai chegar nos 2, 3 litros de uma pessoa com muito baixo peso, porque senão você vai diluir demais o sangue dessa pessoa, você vai acabar perdendo muito eletrólito, perdendo muito sódio, daí o organismo também não funciona de uma maneira adequada. Então é sempre legal ter essa moderação, ver uma média ali mais ou menos, mas em caso de dúvida, ou em caso você for muito obeso ou muito baixo peso, o importante é você consultar tanto o nutricionista quanto o médico para você ver direitinho como é que tá a tua hidratação aí. Dá para substituir a água por outros líquidos, sem açúcar, por óbvio, né? Como os chás, sucos, cafés? Dá sim, dá para substituir. Quando a gente pensa em consumo de água, é legal lembrar também que se falam, precisa de, sei lá, 3,7, que é um número mágico para homens, 3,7 litros é um número mágico para homens, assim.
Mas você pensa que a gente pega 80% da água que a gente consome no dia dos líquidos e 20% normalmente a gente pega dos alimentos. Então, fruta é muito bacana para hidratar o corpo, sopa é bacana, tomar alimentos que tenham mais água na composição do alimento, isso ajuda. Isso ajuda bastante idoso, por exemplo, que não toma muita água. E sucos, como que a gente vai pensar nisso? Hidrata? Hidrata, importantíssimo. Mas daí sim, você falou, tem que cuidar com açúcar, tem que cuidar com industrializado. Então, se ficar tomando, sei lá, chamate industrializado, refrigerante industrializado ou suco de caixinha, daí tem muito açúcar na composição mesmo, tem muitos que tem muito sódio, então vai mais prejudicar do que melhorar. Mas pode tomar chá, pode tomar água saborizada, que é uma técnica bem legal para quem não consegue tomar água pura. Então vai testando, só que também tem essa média. Veja quanto que você bebe de água, porque a nossa hidratação vem 80% dela, basicamente. E o consumo de água com gás faz alguma diferença? Não, faz diferença no gás. Se você tem algum desconforto ali, mas pode se hidratar com água com gás sem problema nenhum. Tem gente que prefere, né? Coloca um limãozinho ainda, parece ali mais, fica mais parecido com refrigerante. Então, se for melhor para você, consuma água com gás, não tem problema. Um estudo feito nos Estados Unidos durante 25 anos apontou que o consumo adequado de água ajuda a retardar o envelhecimento. Como que isso funciona, Tatiane? A água ela é responsável por absolutamente tudo no nosso corpo. A gente funciona à base de água. Então, a gente tem um cálculo, mais ou menos, também nos nossos números mágicos da ciência. Então, nada é 100%, são sempre médias. Mas a gente diz que um adulto tem 70% do corpo composto de água. E é ela que vai ajudar todo o nosso metabolismo a funcionar. Então, quando a gente fala que a água retarda o envelhecimento, ela é fundamental para isso. Então, você vai manter uma pele hidratada, muito melhor, você vai manter teu sistema funcionando e um fator que está muito, muito em moda nos últimos anos até, que é o tal do detox. Como que o nosso organismo faz isso? O que é detox? É eliminar o que a gente consumiu ou o que o nosso organismo produziu depois de metabolizar tudo que a gente comeu, a gente tem que eliminar algumas coisas. E isso a gente elimina via rins, via urina. Então a gente precisa da água também. Então tirar o detox é o organismo que faz. Não precisa nada mágico para ficar fazendo detox. Toma água que vai resolver a tua vida, teu organismo vai se regular. Então ela é importantíssima. Nesse ponto, fundamental para prevenção, não é só prevenção, retardo do envelhecimento, mas para ter um envelhecimento saudável também. Esse estudo ele pode ser replicado num país tropical como o Brasil, por exemplo? Pode, claro, isso é mundial. O ser humano funciona à base de água e a gente só tem que prestar atenção, por exemplo, Estados Unidos, quando a gente fala a diferença de Estados Unidos e Brasil, às vezes temperatura. Então, estamos aqui no país tropical, quando a gente está em pleno verão, a gente pensar que o dia está muito quente. Então, o nosso consumo de água deve aumentar. Mas mesmo dentro de Brasil, a gente tem diferenças enormes, né? Se pensar numa pessoa em Curitiba, com um verão bem ameno, e uma pessoa no Nordeste, com um verão bombando lá de calor, pessoal na rua pulando, suando. Então tem que pensar nessa diferença do local onde você está. E como a água ajuda a evitar doenças? A gente precisa de água para fazer o organismo funcionar. Então a gente precisa de água para fazer os rins funcionarem, para a gente limpar o organismo por dentro, para a gente poder fazer transporte de substâncias. Então, isso ajuda muito a evitar doenças. Você pensa numa pessoa, por exemplo, hipertensa, com pressão alta, que consome alimentos ricos em sódio ou alimentos muito salgados. A gente precisa tomar água para poder fazer o transporte desse sódio, para ele poder ser eliminado pelos rins, o que precisa ser eliminado. O organismo, ele se compensa o tempo inteiro. Ele trabalha a teu favor. Então, trabalhe a favor do teu organismo também. Ajude ele a fazer esse sistema todo.
E é assim que a água funciona. E ela é fundamental mesmo para isso. Você tomar muito pouca água, de uma maneira bem simplista, vamos pensar que o sangue é feito ele é fluido, ele precisa fluir no corpo. Se você está desidratado, esse sangue não está tão fluido assim. Então, por isso que a gente fala, por favor, beba água, para poder chegar água em todas as tuas células, para ela poder limpar, para ela poder levar nutriente. E é isso que vai te ajudar a prevenir uma série de doenças bem importantes. O uso do álcool socialmente atrapalha a hidratação do corpo? Depende do que é socialmente. Assim, a gente leva em consideração que o álcool, enquanto a gente está bebendo álcool, o álcool desidrata, certo? Então, tomar álcool com moderação socialmente, então uma vez lá você vai, toma uma taça de vinho, ou você toma uma cervejinha, uma lata de cerveja, isso tá tudo bem, teu organismo regula, tá perfeito. O problema é o excesso de álcool, daí sim ele vai ser prejudicial e ele vai tanto eliminar muita água, porque ele vai te desidratar, quanto ele vai reter água, apesar de parecer contraditório, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então você fica inchado, porque você tirou completamente ali o que a gente fala de homeostase do organismo, mas é essa regulação do organismo. Então você desregula ele, porque o álcool ele é tóxico para o organismo, em excesso. Então o organismo vai tentar eliminar isso da melhor maneira que ele puder, por isso você acaba desidratando. Mas socialmente é tranquilo. Uma dica que a gente sempre dá é alterne álcool com água. É fantástico, reidrata enquanto você está bebendo. Que dicas você dá para as pessoas consumirem água adequadamente? Primeiro, presta atenção na tua sede, isso é fundamental. Então, a partir de se você está sentindo sede, se você está com a boca seca, teu organismo já está desidratado, porque esse não é o normal dele. O normal é você ir bebendo água regularmente para você não chegar a sentir a sensação de sede, certo? A dica mais bacana que a gente tem, poxa, será que eu calculei certo? Será que eu tô tomando água suficiente? Controle a cor do xixi. O xixi tem que estar muito mais próximo do transparente do que do amarelo. Se ele estiver amarelado, significa que você está desidratado. Reidrata na hora. E uma coisa bem importante de pensar assim é que a gente não armazena água. A gente usa a água ali o dia inteiro, nosso organismo precisa, mas a gente não tem processo de armazenamento de água. Então tudo que a gente perde durante o dia, seja pelo suor, seja pelo xixi, pela urina, ou por qualquer outro fator, a gente precisa repor. Então, tenha esse cuidado com o teu organismo e vá tomando um pouquinho durante o dia para poder repor essa água. Tatiane, muito obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a você, obrigada pessoal. Se hidratem, que é importante. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.